Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de Geografia e hoje nós estaremos dando continuidade falando sobre saneamento básico. Lembrando que na aula anterior, falando a respeito de infraestrutura, comentamos a respeito do papel da energia. E dando continuidade a essa temática do estudo geográfico, infraestrutura, estaremos falando hoje sobre a segunda temática, saneamento básico. E aí, para iniciaremos descrevendo um processo correlacionado às questões legais ou a leis. Devemos lembrarmos e relacionarmos. O saneamento básico corresponde a um direito assegurado no nosso país pela Constituição e é definido pela Lei número 11.445 de 2017 como conjunto dos serviços. Que serviços são esses? Infraestrutura, instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais. O nosso olhar deverá ser especificamente para a Lei de número 11.445 de 2017, que traz a descrição a respeito da importância do saneamento básico e quais são os conjuntos de serviços que estão correlacionados, interligados com a temática saneamento básico. Então, nosso primeiro olhar, não esqueçam, por favor, da Lei 11.445, corresponde aí à lei voltada para assunto relacionado ao saneamento básico. Dando continuidade, perceberemos que o saneamento básico, ele traz consigo alguns benefícios. Quais são os benefícios que nós poderemos encontrarmos e correlacionarmos a um país, a um estado, a um município que desenvolve o saneamento básico? Primeiramente, quando voltamos para o país e assim correlacionando ao estado, ao município, perceberemos que é essencial para o desenvolvimento. A localidade em que desenvolve o saneamento básico, nós perceberemos que haverá uma correlação direta ao desenvolvimento desse espaço. Além de notarmos o desenvolvimento, perceberemos que leva melhoria da qualidade de vida para com as pessoas. E aqui vem um dado tão interessante: se os países, num contexto geral, principalmente aqueles que menos investem em saneamento básico, se aumentasse o processo de investimento a cada 4 mortes existentes, nós teríamos uma diminuição de 3, porque a cada 4 mortes, 3 estão correlacionadas diretamente à ausência de saneamento básico. Perceberemos que, entre outros benefícios, em destaque, a redução da mortalidade infantil. A maior parte dos dados referentes à mortalidade infantil estão correlacionados à inexistência de saneamento básico. Benefícios ainda do saneamento básico, nós temos espaços tanto de nível municipal até mesmo a nível nacional. Quando fala do saneamento básico, um benefício bem importante corresponde à expansão do turismo. O turismo, ele tem uma tendência de expandir e o local passa a ser mais atrativo porque garante segurança para as pessoas que irão visitar o determinado espaço. Além do valor cultural, além do valor que é atrativo para o turismo, o benefício do saneamento básico faz com que haja o aumento específico das pessoas. Aí um grande exemplo seria, imaginemos uma praia em que há um elevado índice de poluição. Essa praia, ela perderá, de certa maneira, o grande contingente de pessoas que em determinada temporada do ano estaria ali curtindo, desenvolvendo seu momento de lazer. Então o turismo, ele passa a ser beneficiado pelo saneamento básico. A valorização também dos imóveis. Nós notaremos que tanto de terrenos, até mesmo já em construções, imóveis, eles passam a serem valorizados em espaços em que desenvolve e há a prática exclusiva do saneamento básico. E por fim, nós temos aumento da renda dos trabalhadores. Então, há uma melhoria no contexto geral e acaba trazendo benefício para todos correlacionados ao espaço em que desenvolve-se
o saneamento básico. Então, benefícios são fundamentais para que haja um processo de desenvolvimento e crescimento em determinadas regiões. Então, o saneamento básico passa a ser importante nesse contexto. Tratamento de água. Quando fala-se da falta de água potável e de esgoto tratado, facilita a transmissão de doenças que provocam cerca de 30 mil mortes diariamente no mundo. Observe que dados que nós iremos encontrar em nosso material didático. Quando não há o tratamento da água, ela passa a ser responsável por média de 30 mil mortes diariamente no mundo. A maioria delas acontece entre crianças, principalmente as de classe mais pobres. Voltamos que o saneamento básico ele traz benefícios, dentre eles o desenvolvimento. Então, onde não há o saneamento básico, nós temos uma correlação direta em associarmos o espaço com um ambiente subdesenvolvido, um ambiente em que não há o desenvolvimento. Assim perceberemos que nessas regiões onde há mais pobres, crianças são acometidas em maior número pela ausência do tratamento de água e chegam a morrerem de maneira desidratadas, vítimas de diarreia causada por micróbios ou micro-organismos. Daí nós teremos as principais doenças correlacionadas: diarreia infecciosa, cólera, leptospirose, hepatite e escotossomose. Notemos que esta parte da geografia que analisa a infraestrutura, esse contexto do saneamento básico, temos um link entre a geografia e a biologia. Então, doenças transmitidas pela ausência do tratamento da água. Notemos que a diarreia, a cólera, leptospirose, hepatite e esquistossomose passa a ser, dentre tantos, um dos exemplos. E fiquem ligados, porque sempre há em processo seletivo questões que relacionam a geografia e a biologia no que corresponde à temática infraestrutura, especificamente saneamento básico. Já o tratamento de esgoto, perceberemos que cerca de 50 tipos de infecções podem ser transmitidos pelo esgoto não tratado. Epidemias de febre tifoide e de cólera, disenterias, hepatite infecciosa, inúmeros casos de verminose, olha os vermes aí, são algumas das doenças que podem ser transmitidas pela disposição inadequada dos esgotos. Então, os esgotos precisam de disposição adequada. Outra temática que corresponde aí quando falamos de saneamento básico, vem para nós o lixo. E quando falamos do lixo, deveremos lembrarmos que compreende todos os resíduos gerados pelas atividades humanas, resíduos gerados pelas atividades humanas e considerados sem utilidade, como os que entraram em desuso. Então, lixo é resíduos que passam a serem resultados da ação humana e eles tornam-se objetos, utensílios que não terão mais finalidade correlacionada ao uso. Lembrando que é um fenômeno humano e pode ser encontrado no estado sólido, líquido e gasoso. O lixo ele poderá ser orgânico e inorgânico. Quando falamos do orgânico, lembremos restos de alimentos, folhas, sementes, papéis, madeira. Quando falamos de inorgânico, plásticos, metais, vidros, pilhas, baterias, lixo nuclear e também o lixo hospitalar. E aí vem para nós o lixão, que passa a ser a área de deposição final de resíduos sólidos sem sistema de tratamento do chorume. O que é o chorume? Um líquido escuro que escorre do lixo e penetra a terra, levando substâncias contaminantes para o solo e também para o lençol freático. E aí nós temos o lixão, deposição final dos resíduos sem tratamento. Então, quando nós temos um espaço em que são lançados sobre ele os utensílios em desuso, nós notaremos que passa a ser descrito como lixão. Já o aterro sanitário
vem com um olhar diferente, pois é um sistema de tratamento de lixo onde o solo ele é preparado, isso quer dizer impermeabilizado, para receber o lixo orgânico e colocado em camadas intercaladas com terra para evitar a contaminação do ar pelo mau cheiro e a proliferação de insetos e ratos. Medidas fundamentais para que municípios e as unidades federativas ampliem os aterros sanitários, a construção de aterros sanitários, para nós termos, de fato, diminuição de casos que envolvem aí algumas doenças que muitas das vezes tem feito com que muitos cheguem até a morte. Então, aterro sanitário, uma medida fundamental. Temos também o saneamento básico trazendo para nós a importância da coleta seletiva, que passa a ser a separação de lixos, separando do orgânico e do não orgânico, e separando o que é reciclável do que não é reciclável, a fim de fazer reaproveito dos itens recicláveis. Então, qual o objetivo da coleta seletiva? Reaproveitar aquilo que é reciclável. Esses lixos são recolhidos nos mais diversos estabelecimentos, como indústrias, escolas, comércios e até mesmo em residências. Então, coleta seletiva, um olhar específico para uma ação da própria população, que deverá ter início do poder público em conscientização, dando possibilidade para que a população desenvolva de maneira reaproveitativa os itens que são recicláveis. E aí vem uma ação correlacionada à conscientização. Por outro lado, percebemos também a importância da incineração de lixo, que é o sistema mais usado para o lixo hospitalar, ou para o que possui algum tipo de contaminação perigosa. É realizado em incineradores apropriados, mantendo toda a segurança possível. A Inglaterra foi o país aí que saiu na frente. Por iniciar o processo da industrialização, perceberam a necessidade de reciclarem e até mesmo incinerarem, para que, de certa maneira, alguns lixos não viessem a trazerem danos para a população. Lembrando que a fumaça gerada deve passar por um sistema de filtragem para diminuir ao máximo a poluição do lar. Então, incineração de lixo passa a ser um caminho fundamental aí para os países diminuírem casos em que nós teremos de lixos hospitalares. E a Inglaterra sai na frente, trazendo aí benefícios fundamentais sem avanços, lembrando, o país que saiu na frente do processo da industrialização. E para fecharmos, nós temos uma interação. Lembram lá da lei? Olha ela aí, a Lei Federal número 11.445 de 2017 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, definindo como conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais. A respeito do saneamento básico, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. Primeiro, a falta de abastecimento de água potável à população favorece a transmissão de doenças como esquistossomose. Lembram? Nós falamos dela. Malária. Eita, malária. Uma pausa aí. E escariadíase. Citamos um ponto fundamental relacionado às verminoses. Escariadíase traz aí para nós esse olhar de um verme. Porém, a malária não está associada à questão hídrica. Nós iremos observar que passa a ser ocasionada pela ação de um inseto ferindo e tendo contato com as pessoas. Então, A1, ela está incorreta. Já 2, nós temos a eutroficação, é uma das consequências da falta de esgotamento sanitário. Ok, sim. E do lançamento de esgoto doméstico sem tratamento no corpo da água. Pronto, alternativa correta. Então, lembre aí, sempre algumas questões elas nos dão informações necessárias. Por isso, o meu conselho para vocês, principalmente aqueles que já estão de olho no processo seletivo nos vestibulares, leiam,
Assistam vídeos que poderão esclarecer e dar informações para vocês. E por fim, desenvolvam atividades. Muitas das vezes no vídeo e na leitura, nós não encontraremos as informações necessárias e fundamentais para que nós tenhamos, de certa maneira, noção de alguns termos, conceitos e até mesmo aí de alguns pontos essenciais para a compreensão de temáticas. Mas a atividade, ela vai nos dar esse olhar. Então, eutroficação é uma das consequências da falta de esgotamento sanitário, assim como do lançamento de esgoto doméstico sem tratamento no corpo da água. Essa está correta. A 3, o descarte do esgoto industrial quente em corpos d'água contribui para a redução da concentração de gás oxigênio, ou reduz a concentração do gás oxigênio. Fazendo assim, pode levar à morte de organismos aeróbios que vivem no local. Diminui o oxigênio, então nós teremos aí a consequência como a morte. Temos aí a alternativa também correta. Já 4, traz a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos adequados garante a seguridade ambiental e a qualidade de vida. Bacana, alternativa correta. E a 5 traz para nós a drenagem e o manejo de águas pluviais causam apenas, observe, tenham cautela com essas palavras, apenas os transtornos das enchentes e alagamentos, sem promoverem degradação ambiental ou perda da qualidade de vida. Está incorreta. E um olhar específico para essas palavrinhas, ou esta palavrinha quando aparece em algumas questões em processos seletivos. Apenas, então cuidado. Então apenas os transtornos das enchentes e alagamentos, não. Sem promover degradação, acabam promovendo degradação. A 1 e a 5 incorreta, e vem lá para nós as afirmativas verdadeiras. A letra A tem a 1, caiu fora. Letra B tem 1 e tem 5, caiu fora. Letra C tem a 5, sai fora. Letra E tem 1 e 5. Alternativa correta, então, alternativa D. Então aqui nós temos uma interação para assim reforçarmos a nossa análise sobre saneamento básico. Por fim, para fecharmos, o laço essencial que nos une é que todos habitamos esse pequeno planeta. Todos respiramos o mesmo ar. Todos nos preocupamos com o futuro dos nossos filhos. Por fim, e todos somos mortais. Saneamento básico, temática do dia. Um forte abraço a vocês.